Pedro Pettigrew é sem dúvida um dos personagens mais desprezados de todo o universo de Harry Potter. Seu nome é praticamente sinônimo de traição, covardia e oportunismo. Mas existe um detalhe na história dele que intriga muitos fãs até hoje. Como alguém assim foi parar justamente na casa dos corajosos? A Grifinória é conhecida por formar heróis, bruxos destemidos, pessoas dispostas a se sacrificar pelo que é certo. Então, como Pedro Pettigrew, o homem que traiu os próprios amigos e ajudou Voldemort a voltar ao poder, foi escolhido para essa casa? Hoje nós vamos investigar essa decisão polêmica do Chapéu Seletor. Bora descobrir tudo isso agora. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho, seu like, a tua inscrição é sempre muito importante. Inclusive o botãozinho de hypar, ele também é sempre ajuda demais e ultimamente é o que tem sido muito importante pra gente aqui no YouTube. Eu agradeço demais a toda a tua ajuda e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá. Pedro Pettigrew, também conhecido como Rabicho, era um bruxo puro sangue britânico, nascido em 1959, fisicamente frágil, com aparência doentia, cabelo ralo e sempre inseguro. Ele nunca passou a imagem de alguém forte ou confiante. Desde cedo, Pettigrew demonstrava uma personalidade submissa. Ele não valorizava a amizade ou lealdade da forma que os outros valorizavam. Sua única lealdade real sempre foi o poder. Em 1971, Pedro ingressou em Hogwarts, no mesmo ano que Tiago Potter, Sirius Black e Remus Lupin. Esses 4 garotos acabariam formando o famoso grupo conhecido como os Marotos. Todos os 4 foram colocados na Grifinória. Durante 7 anos, de 1971 a 78, os Marotos ficaram conhecidos por quebrar regras, aprontar confusões e desafiar a autoridade da escola. Eles eram inteligentes, ousados e muito carismáticos, mas havia uma diferença crucial entre eles. Pedro não tinha identidade própria. Enquanto Tiago era confiante, Sirius rebelde e Lupin equilibrado, Pettigrew apenas imitava quem estivesse ao seu redor. Ele se moldava ao grupo dominante, sempre buscando proteção. Após Hogwarts, todos se juntaram à Ordem da Fênix, liderada por Dumbledore, para combater Voldemort. Mas ao contrário dos amigos, Pedro nunca acreditou de verdade que o lado do bem venceria. Durante a primeira guerra bruxa, Pettigrew fez sua escolha. Com medo de perder, com medo de morrer e seduzido pela promessa do poder, ele traiu tudo e todos e se aliou a Voldemort. Em 1979, Sibylla Trelawney profere a famosa profecia sobre o menino que derrotaria o Lorde das Trevas. Snape ouve parte da profecia e leva até Voldemort. Voldemort passa a caçar o bebê Harry Potter. Para proteger o casal, Tiago e Lilian Potter entram em esconderijo sob o feitiço Fidelius. Sirius seria o guardião do segredo, mas numa decisão trágica e ingênua, sugere que Pedro Pettigrew ocupe esse papel. Um erro fatal. Pedro já havia se voltado completamente para Voldemort e, sem hesitar, entregou a localização da casa dos Potter ao seu mestre. Essa traição resultou diretamente na morte de Tiago e Lilian Potter. O ato final de covardia de um homem que jamais teve coragem para sustentar suas próprias escolhas. Então surge a pergunta inevitável: como alguém assim foi parar na Grifinória? O próprio Chapéu Seletor afirma que nunca erra. Ele define as casas da seguinte forma: Grifinória, os verdadeiramente corajosos; Corvinal, os inteligentes; Lufa-Lufa, os trabalhadores e leais; e a Sonserina, os ambiciosos e sedentos por poder. Pedro não parece se encaixar em nenhuma delas à primeira vista, mas existe um detalhe que pouca gente sabe. Pedro Pettigrew foi o empata-chapéu, ou seja,
O chapéu seletor demorou mais de 5 minutos para decidir sua casa, algo que ocorre apenas uma vez a cada várias décadas. Isso tá em um texto da própria J.K. Rowling, se liga. Os únicos casos de indecisão do chapéu seletor que Harry Potter conhecia pessoalmente foram Minerva McGonagall e Pedro Pettigrew. A primeira fez o chapéu agonizar por 5 minutos e meio sobre se Minerva deveria ir para Corvinal ou para Grifinória. O segundo foi colocado na Grifinória após uma longa deliberação entre essa casa e a Sonserina. O chapéu seletor, notoriamente teimoso, ainda se recusa a aceitar que sua decisão no caso de Pettigrew possa ter sido errônea, citando a maneira como ele morreu como evidência duvidosa. O chapéu não escolhe apenas quem você é, ele também analisa quem você poderia se tornar. No caso de Pedro, o chapéu percebeu duas coisas: um desejo profundo de pertencer aos fortes e um medo paralisante de ficar sozinho. Ao colocá-lo na Grifinória, o chapéu estava fazendo algo crucial, testando o caráter de Pedro Pettigrew. A Grifinória exigiria dele coragem real. A Sonserina teria sido fácil demais, ali sua covardia poderia florescer sem resistência, já que teoricamente ele não precisaria demonstrar coragem, já que a casa não possui essa marca. Embora, óbvio, muitos Sonserinos tenham essa virtude de sobra. O chapéu viu potencial, mas Pedro nunca teve força moral para alcançá-lo. E aqui entram alguns pontos interessantes que podem indicar uma certa coragem de Pedro Pettigrew. Quando os marotos descobriram que Remus Lupin era um lobisomem, Pedro, o menos talentoso do grupo, tentou se tornar um animago ilegal para ajudá-lo. Esse processo é extremamente perigoso e ainda assim ele tentou e conseguiu. Mais tarde, como espião de Voldemort, Pedro viveu constantemente sob o risco de morte caso fosse descoberto. E no ato mais grotesco de todos, cortou a própria mão para ressuscitar Voldemort. Alguns podem considerar isso coragem, outros não. Honestamente, eu não considero nenhum desses momentos ser um ato de coragem. Afinal, existia interesse e medo. Mas existe um momento em que talvez possa ser considerado sim, que é o momento da sua morte. O exato momento em que o chapéu seletor usa como argumento para defender sua decisão. "Você vai me matar?", perguntou Harry sufocado, tentando soltar as garras de metal. "Depois de eu ter salvado sua vida? Você me deve alguma coisa, rabicho." As garras de metal afrouxaram. Harry não esperava isso. Desvencilhou-se, pasmo, continuando a comprimir a boca do bruxo. Ele viu os olhos de rato pequenos e úmidos se arregalarem de medo e surpresa. Parecia quase tão chocado quanto Harry com o que sua mão fizera, com o impulso mínimo de piedade que demonstrara, e continuou a lutar com mais empenho, como se quisesse desfazer aquele momento de fraqueza. Nesse momento, o arrependimento dele cresceu e junto com ele pode ter faiscado sentimentos de tentar salvar Harry, de tentar se redimir com o filho de um dos seus amigos de infância, de ter a coragem de enfrentar Voldemort e ajudar Harry. E pelo texto no livro, mesmo que brevemente, Harry viu e sentiu que tudo aquilo que Rabicho sentiu nesse momento foi uma coisa genuína. Nos seus últimos momentos, a mão mágica prateada que Voldemort lhe concedeu pode ter detectado todo esse sentimento que cresceu por um momento dentro dele, e por isso a mão se voltou contra ele. Existe ainda outro fator importante: o chapéu seletor leva em conta o desejo do aluno. Assim como Harry desejou não ir para Sonserina, Pedro quis estar na Grifinória. Ele admirava a casa, ela representava poder, prestígio e proteção. Pedro sempre seguiu quem tinha poder. Na escola, esse poder eram os marotos. Na guerra, esse poder foi Voldemort. No fundo, Pedro nunca foi um líder, ele sempre foi um seguidor. Embora, na minha opinião, eu não acredito que Pedro tenha de fato escolhido ir para Grifinória quando ele estava com o chapéu seletor. Mais uma vez, J.K. Rowling afirmou que ele foi um headstall, um empata-chapéu. Quando o chapéu fica em dúvida, ele fica porque ele não sabe qual é a melhor casa para o aluno. Não porque ele fica em dúvida entre a escolha do aluno e o que o chapéu quer. Então, na minha forma de ver, no dia da seleção, Rabicho ficou quietinho durante
toda a deliberação do Chapéu até finalmente escolher Grifinória. Uma decisão totalmente do Chapéu. No fim das contas, a história de Pedro Pettigrew talvez não seja apenas sobre traição, e sim sobre potencial desperdiçado também. O Chapéu Seletor não viu o homem que ele se tornaria, ele viu o que ele poderia ser. Assim como ele viu o que Harry poderia se tornar. Pedro Pettigrew teve essa chance várias vezes e quase sempre escolheu o caminho errado e mais fácil, o caminho do covarde. Mas ironicamente, no último momento da sua vida, talvez ali tenha existido o vislumbre do Grifinório que ele poderia ter sido. Um segundo, uma escolha, tarde demais. Talvez essa seja a maior tragédia de Pettigrew, não ter sido colocado na casa errada, mas sim ter passado a vida inteira fugindo da pessoa que poderia ter sido. Porque Hogwarts sempre mostra os caminhos, mas quem decide trilhá-los ou abandoná-los é sempre o próprio bruxo. Tá aí, galera, mais um vídeo de Harry Potter. Eu espero que vocês gostem demais dessa reflexão sobre Pedro Pettigrew e por que ele foi pra Grifinória. Acho interessantíssimo a gente discutir isso aqui. Eu quero muito saber nos comentários o que você acha. Você acha que o Chapéu Seletor errou? O que foi que aconteceu? Você acha que ele acertou? Ele conseguiu identificar alguma coisa dentro do Pettigrew? Deixa nos comentários, vamos debater isso aí. Já aproveita teu like, a tua inscrição. Se você gostou do vídeo, vai ser top demais contar com a tua ajuda. E se você vê o botãozinho de hypar, ele também sempre ajuda a gente pra caramba, beleza? Agradeço do fundo do coração toda a ajuda que vocês dão a esse canal, beleza? Valeu demais, eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!